Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Esse é o programa Conversa com o Temático, nosso encontro semanal com o nosso economista-chefe José Márcio Camargo e um convidado para discutir toda a agenda econômica, os principais problemas econômicos, de empecilhos. Aliás, nas últimas semanas, a gente tem sido aqui meio samba de uma nota só, pelo menos no comecinho do nosso encontro, o tema principal, porque realmente está pesando na agenda econômica, na preocupação do mercado financeiro e outros agentes econômicos, a questão do orçamento. Antes, vou apresentar o nosso convidado, que é Samuel Pessoa, que é chefe de pesquisa econômica da Julius Baer Family Office. Tudo bem, Samuel? Você está no mudo. Tudo bem, Denise? Um prazer estar aqui com você. Bom dia, Zé. Legal. Bom dia. Prazer é todo nosso. Me acompanha aqui, claro, o nosso economista-chefe, Zé Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise? Bom dia, Samuel. Prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos fazer uma pequena conversa aqui, falar um pouco sobre o que nos preocupa. E o que não nos preocupa também, obviamente. Isso é ótimo. A gente está precisando aqui ficar um pouquinho despreocupado, porque a agenda brasileira não está dando trégua. Ô, Samuel, como eu falei no começo, é o seguinte, vocês dois vão conversar aqui sobre qualquer assunto que vocês quiserem, mas a gente tem começado a nossa conversa sempre com um assunto que está pesando aí na preocupação das pessoas, que é com relação ao orçamento. Essa semana, dia 22, quinta-feira, é o último prazo para que o presidente Jair Bolsonaro sancione a lei do orçamento para 2021, que veio aquela lei, que veio aquela jabuticabona, que colocou a palavra inexequível no dicionário de todo mundo, que assim não rola, aquele orçamento não tem como ser colocado em prática. Então, eu queria que se abrisse nossa conversa aqui, me explicando o que você acha que tem que ser feito para que isso saia desse imbróglio da forma menos traumática, que menos afete as pessoas no dia a dia, de repente, na cotação do dólar ou nos preços. Não sei, a forma que seja menos traumática para todo mundo, para a economia de um modo geral, para a gente sair desse imbróglio. Denise, acho que tem um princípio básico. A gente tem uma epidemia, um problema sanitário grave. A epidemia ela não obedece ao ano solar, né? O vírus não sabe que quando a Terra dá uma volta em torno do Sol, ele tem que ir embora, né? Então, é natural que, dado a dimensão da segunda onda, a gravidade, que haja gastos adicionais ligados à epidemia. Eu acho que para que o orçamento seja um orçamento que faça sentido e que ancore a política fiscal, para que não haja a percepção de que a política fiscal saia do controle, a gente tem que ter duas condições. A primeira condição é que tudo que seja extra-teto seja medidas associadas à epidemia, a atacar um problema que é transitório, muito grave, gravíssimo e transitório. E você tem que gastar mais auxiliando as pessoas, tem que gastar mais com um programa de suspensão do contrato de trabalho, tem que gastar mais, eventualmente, comprometendo recursos do orçamento com programas de crédito, com muito subsídio, com risco do tesouro para pequenas e médias empresas, medidas dessa natureza. Então, você pode ter gastos extra-teto, mas o que é de uso corrente, o que ocorre todo ano, tem que estar dentro da regra do teto. Então, essa é o primeiro princípio. O segundo princípio é que esse extrateto tem que ter um orçamento. A gente já andou bem, já começou a vacinação, a gente já tem já temos bastante bem a dimensão da segunda onda, então tem que gastar um extrateto, com medidas ligadas à epidemia, mas tem que ter orçamento. Então, eu acho assim, se a gente aprovar um orçamento que atenda a esses dois princípios, ou seja, medidas que são recorrentes, que tem todo ano, como gasto Bolsa Família, programa de investimento, tudo dentro do teto. E o que for extra-teto, a gente souber mais ou menos o tamanho, eu acho que a gente vai ter, a partir da semana que vem, ou das próximas semanas, uma descompressão no mercado, uma certa sensação de mais tranquilidade, o câmbio deve voltar um pouquinho. Não vai ser uma maravilha, a política fiscal está muito machucada e a gente tem um desequilíbrio fiscal estrutural grande que a gente só vai tratar em 2023.
Então, a descompressão não vai ser total, mas alguma descompressão pode vir nas próximas semanas. Mas o fato é que se realmente a gente tiver essa solução, para ter essa solução, vai ser necessário que o presidente vete algumas emendas parlamentares, tá certo? Porque você trocou despesas obrigatórias por emendas parlamentares, então você vai ter que vetar algumas emendas parlamentares, ao mesmo tempo o presidente vai ter que enviar para o Congresso um projeto de lei para redefinir os gastos obrigatórios, tá certo? E vai colocar os programas emergenciais sendo financiado por crédito subsidiado, por crédito extraordinário, tá certo? Isso seria perfeito, eu concordo inteiramente com você. Quer dizer, o que preocupou muitas pessoas foi a notícia lá na segunda-feira de que teria uma PEC que incluía algumas emendas parlamentares fora do teto. Isso seria um desastre. Esse é o seu ponto e eu concordo inteiramente com você. Acho que se a gente conseguir realmente criar uma situação em que tudo que está extrateto se refere a questões transitórias, tá certo? A gente vai dar uma ideia de que o teto é uma restrição efetiva. Eu acho que esse é que é o ponto importante, tá certo? Não, acho que esse é o ponto. Tá. Bom, quer dizer, eu acho que esse é uma situação, quer dizer, e nesse caso, quer dizer, a sua avaliação, então, é que a gente deve ter alguma valorização cambial, com menos pressão sobre a taxa de câmbio, tá certo? E sobre a taxa de inflação internamente. Na verdade, quer dizer, eu acho que tem uma situação, se o cenário é esse, você deve estar... Quer dizer, vamos esperar o que vai acontecer com a sanção do orçamento. Mas se, por acaso, o orçamento for sancionado nessas condições, você deve ter um cenário relativamente positivo para 2021, né? Porque, afinal de contas, os nossos dois maiores parceiros comerciais vão estar crescendo algo em torno de 8% ao ano. Desse ponto de vista, quer dizer, a gente deve ter alguma pressão por valorização cambial se esse problema fiscal for afastado do horizonte. Então, quer dizer, o nosso cenário aqui supõe uma coisa desse tipo, que a gente acha que a gente deve fechar o ano com a taxa de câmbio em torno de 5, 4,90, porque o nosso cenário é que o orçamento vai ser efetivamente aprovado nessas condições que você acabou de chamar a atenção aí. Então, quer dizer, isso vai gerar menos pressão inflacionária. A pergunta é: como é que vai caminhar a política monetária diante desse cenário? Eu vejo, eu sou um pouco menos otimista, eu enxergo um câmbio mais a 5,2, 5,3, porque eu acho que vai ter um outro fator. Agora, alguma devolução vai ter, e eu acho que vai ter uma descompressão na inflação também, com certeza. E eu já volto a essa questão da política da política de juros, né, da política monetária. Mas por que eu estou um pouco menos otimista com relação à descompressão? Porque aconteceu uma coisa que é muito ruim, né, que foi a antecipação do cronograma eleitoral. Quando o Fachin restituiu os direitos políticos do presidente Lula, ele iniciou o processo eleitoral. E aí eu acho que esse processo, como está muito polarizado, e até pelo estilo do presidente, eu acho que a gente vai ter muito ruído ao longo desse ano. E o presidente, quando sente a popularidade dele em queda, o Lula o perseguindo, ele tende a tomar medidas que têm um impacto ruim para o equilíbrio da economia, né, para a percepção de risco, para a percepção das instituições. E aí eu acho que ele acaba dando tiro no pé e gera problemas para o país e, evidentemente, problema para ele mesmo, né? Então, eu acho que esse aspecto da tensão política que foi antecipada, eu acho que vai gerar muito risco e acabará não produzindo toda a devolução que poderia devolver só pelos fundamentos macroeconômicos dados por uma aprovação de orçamento com essas características que a gente discutiu aqui. Eu tenho, com relação à política monetária, para mim é muito claro que a gente tem uma situação de desemprego ainda e que a gente não tem que colocar a taxa de juros no juro neutro. A minha conta hoje,
o juro real neutro da economia, um trabalho que eu tenho com o meu colega do IBRE, o Paulo Borges, é alguma coisa como 2, 2,5. Horizontes mais longos, a gente tem uma medida de juro neutro mais por conta de 3, 3,5. Mas no mundo em que balanço de banco público contrai, em que a política fiscal não é expansionista, o juro neutro no Brasil deve ser alguma coisa como 2. Então, 2, uma meta inflacionária de 3,5, um juro neutro nominal hoje seria um 5,5, 5,75, alguma coisa assim. A minha impressão é que a situação da conjuntura econômica requer uma política monetária ainda expansionista. Então, ao longo desse ano, a Selic deve subir, mas deve fechar o ano próximo da expectativa de inflação para o ano que vem. Então, chutaria que a política monetária vai ser tal de que a Selic no final do ano seja próxima da expectativa de inflação para o ano que vem, e eu acho que a inflação ano que vem é alguma coisa em torno de 4%. Então, enxergo o Selic a 4% no final desse ano. Assim que eu estou vendo a política monetária. Certo. Então, você falou aí da questão fiscal. Então, deixa eu remeter a um outro assunto que eu acho que é super importante. No Brasil, realmente, a gente está tentando manter uma política fiscal pouco expansionista, né? Quer dizer, a gente está tentando, na verdade, fazer alguma consolidação fiscal ao longo de 2021, e o Brasil provavelmente é o único país do mundo que está tentando fazer uma consolidação fiscal em 2021, apesar da pandemia, né? Porque a gente tem uma relação de dívida-PIB muito alta para país emergente, e você precisa de fazer uma consolidação fiscal para poder sinalizar aos investidores que você tem um mínimo de responsabilidade com essa questão fiscal aí, e que você vai voltar a uma trajetória de equilíbrio fiscal. Agora, um dos nossos maiores parceiros comerciais e a maior economia do mundo está fazendo uma política fiscal extremamente agressiva. Eu tenho dito que é um retorno ao keynesianismo década de 50. Tá certo? Em que a ideia toda, né, quer dizer, a minha avaliação é um pouco a ideia de que nos Estados Unidos, estou falando dos Estados Unidos, né, a ideia é que você tem um excesso de poupança no mundo. Esse excesso de poupança no mundo está reduzindo os gastos privados, que precisam, o que está gerando uma espécie de estagnação secular. O mundo está crescendo pouco no longo prazo, então você tem que substituir esses gastos por gastos estatais. Consequentemente, você tem um programa de ajuda nos Estados Unidos, devido à pandemia, de 1,9 trilhões de dólares, você tem um programa, uma proposta de investimento em infraestrutura de 2,5 trilhões de dólares, e você tem um orçamento para 2022 extremamente agressivo. Como é que você vê isso? Você acha que isso vai impactar? Tem existe hoje uma certa desconforto de alguns agentes privados com esse excesso de gasto, ou excesso entre aspas, é difícil saber, tá certo? Mas você está preocupado com essa questão nos Estados Unidos? Eu estou, Zé. Tem muita dúvida, porque de fato a gente está de frente de um experimento fiscal que a gente não vê. Acho que uma expansão fiscal nos Estados Unidos dessa ordem, eu acho que a gente não vê desde da Segunda Guerra Mundial. Desde os anos 60. Não, mas eu acho que nos anos 50 e 60, 9% do PIB, acho que não teve. Um impulso fiscal desse tamanho é o esforço de guerra americano. Você teve muito, né, teve todo o financiamento da guerra do Vietnã, teve guerra da Coreia, mas eu acho que foram orçamentos menores. Esse orçamento é realmente uma coisa muito forte, né, em termos históricos. A minha avaliação é que vai funcionar. Eu acho que a economia americana vai bombar esse ano. Esses números eu vejo, eu não faço previsão de crescimento dos Estados Unidos, mas eu vejo as casas que têm mais acertado nos últimos trimestres, tipo Goldman Sachs e tal, crescer 7% esse ano, 7,2%, 7,5%. Significa, no final deste ano,
está 8% acima de onde estava no final do ano passado. Significa no final desse ano, tá? 5,4% acima de onde estava no final de 19, que é o último trimestre de normalidade, antes da epidemia bater nos Estados Unidos. Agora, 5,4% acima, em condições normais de crescimento da produtividade, significa que a população ocupada vai ter que estar uns 3,5% acima. Agora, se a população ocupada no final desse ano for 3,5% acima de onde estava no final de 19, você vai estar testando os limites do mercado de trabalho. Agora, a única coisa... Então, eu acho assim, acho que vai ter pressão no mercado de trabalho, vai ter pressão sobre salários, vai ter pressão sobre inflação, mas o processo ele é lento. Eu não vejo ruptura. Eu não acho que esse impulso fiscal e essa aceleração do crescimento vai gerar uma ruptura no processo de formação da inflação. Se bem que eu vi hoje os dados de expectativas de inflação da Universidade de Michigan para 12 meses, começou a subir. Então, se contaminar expectativas, preocupa. Então, eu acho que, como o Brasil é um país que importa poupança e variações do custo de capital, ou elevações do custo de capital lá fora, tem um impacto muito forte aqui dentro, eu acho que o maior, não é o meu cenário base, mas o maior risco para o Brasil hoje é aparecer uma inflação nos Estados Unidos mais forte do que a gente imagina e a gente descobrir que Fed Fund vai subir bem mais rápido. Aí machuca muito a gente. Então, acho que esse é o risco. Agora isso é curioso, né? Porque eu tenho um cenário parecido com o seu, tá certo? Eu estou preocupado, sim, com a questão inflacionária nos Estados Unidos. Eu acho que o impulso fiscal é um impulso muito forte, que realmente você tem razão. Acho que depois da Segunda Guerra Mundial você não teve em nenhum momento um impulso dessa ordem, tá certo? E concordo com você que demora para chegar. Não é uma coisa que chega de repente, mas sempre tem o risco de que você pode perder controle sobre as expectativas, isso pode gerar um problema, tá certo? Na verdade, quer dizer, os diretores do Fed têm dado declarações sempre muito tranquilas em relação à inflação. E eles usam como argumento, para usar aí a sua observação sobre o mercado de trabalho, eles usam como argumento o fato de que a taxa de desemprego nos Estados Unidos hoje está em 6%, tá certo? Mas se você colocar a mesma taxa de participação que existia antes da pandemia, essa taxa de desemprego vai para 9,5% da força de trabalho. E a economia americana, ao longo dos últimos 10 anos, desde 2008, ela conviveu sem nenhuma pressão inflacionária, com taxas de desemprego de 4,5% da força de trabalho. Então, quer dizer, se isso é verdade, segundo eles, tá certo? Você tem aí 5 pontos de porcentagem de taxa de desemprego até você, historicamente, conseguir gerar alguma pressão inflacionária. Eu tenho um pouco de dúvida em relação a esses números, tá certo? Eu acho que você tem um ponto importante aqui, que é o seguinte, quer dizer, as economias hoje são muito mais abertas, né? Você tem muito mais comércio entre os países, a questão da globalização, ou seja, teve uma pequena reversão nesse processo de globalização aí com a pandemia, mas relativamente pouco. Se você comparar com os anos 50, os anos 60, a economia hoje está muito mais globalizada do que naquele período lá, o que significa que você precisa de ter slack não só no seu país, mas no mundo como um todo, né? Quer dizer, se tiver slack no mundo, isso facilita muito você ter uma política fiscal mais agressiva. Mas eu concordo com você, eu acho que tem um risco aí que não é desprezível. E aí é uma coisa interessante, né? Quer dizer, vamos voltar lá à década de 10, a primeira década do século XXI, né? Quando você volta lá para a primeira década do século XXI, você teve um período de grande aumento de preço de commodities, principalmente por causa do crescimento da China, tá certo?
uma aceleração, uma pequena aceleração da taxa de inflação nos Estados Unidos e um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos substancial. Quer dizer, o Bernanke, quando assumiu o Fed, né, quer dizer, ele gerou uma política monetária que eu não me lembro do número exatamente, mas acho que no final, lá em 2007, 2008, a gente tinha uma taxa de juros próxima, não me lembro, 7%, 5%, algo dessa ordem, tá certo? Ou seja, eu acho que era 5,5%. 5,5%, exatamente, 5,5%, tá certo? Ou seja, apesar disso, nós tivemos aqui dentro um cenário bastante positivo, porque com a valorização das commodities, a gente teve valorização cambial e isso gerou deflação, quer dizer, uma inflação muito bem comportada, com taxas de juros relativamente baixas no Brasil. Será que esse cenário pode se repetir dessa vez ou você acha que é muito otimismo? Então, eu acho que, para saber isso, olha o que tem acontecido no Brasil desde abril. Né? Tipicamente, e nesse período que você está mencionando, isso aconteceu, quando o preço de commodities sobe, como a gente exporta commodities, a nossa moeda se valoriza. Isso. E, diferentemente, quando o preço de commodities no mercado internacional cai, a gente fica mais pobre, a nossa moeda se desvaloriza. Então, um país como o Brasil, que nos últimos 15 anos, 20 anos, virou um país muito exportador de commodities, a gente não era assim nos anos 80, nem nos anos 90, a gente ficou assim. Né? Muito exportador de commodities, com câmbio flutuante, os preços, as variações dos preços das commodities no mercado internacional tem um impacto inflacionário aqui dentro muito pequenininho, porque o movimento do câmbio compensa, que é uma das maravilhas do câmbio flutuante. De certa forma, o câmbio flutuante insula a economia brasileira dos impactos inflacionários dos vagares das commodities no mercado internacional. Agora, para isso acontecer, tem que haver esse equilíbrio entre a cotação da moeda e a cotação das commodities no mercado internacional, esse balanço. Esse balanço não existe desde abril. Se a gente olhar a série histórica longe, de abril para cá, as commodities subiram pesadamente e o câmbio não se valorizou. É a primeira vez que isso acontece. Primeira vez, desde todo o período de câmbio flutuante, é a primeira vez que isso acontece. Isso é fruto dessa enorme incerteza fiscal. Então, por aí a gente já tem uma pista. Quer dizer, tudo depende da gente tirar esse bode na sala, que é a incerteza fiscal. Porque as pessoas, às vezes, são meio... falam assim, mas fiscal, é só um fiscal uma coisa. Não, não é só uma coisa. Fiscal é o mais importante de uma sociedade. Porque o fiscal é o conflito distributivo. Uma sociedade que tem um problema fiscal estrutural é uma sociedade que não conseguiu construir um acordo político entre si mesmo de quem paga a conta e qual vai ser o tamanho da conta. Ora, se a sociedade não tem acordo sobre isso, é difícil alguma coisa funcionar nessa sociedade. Essencialmente é isso. É uma percepção de muita disfuncionalidade quando uma sociedade não consegue pagar suas contas ou dizer de forma muito clara como que ao longo do tempo essa conta vai ser paga. Então, eu acho que se a gente avançar nesse front, não precisa resolver tudo, mas se tiver o caminho andando e claramente a vontade política, o diagnóstico, aí eu acho que esse cenário pode se materializar. Mas como a gente percebeu de abril do ano passado para cá, a condição para que isto aconteça é a gente ter uma sociedade que está no nível mais alto civilizatório, no sentido que o sistema democrático funciona a ponto de resolver a questão do conflito distributivo de uma forma civilizada. Né? Então, eu diria, a gente precisa ver como que a gente soluciona o orçamento agora, vai dar uma descompressão, e precisa ver o processo, como a gente está fazendo uma discussão mais de longo prazo agora, né? Você fez uma pergunta mais de longo prazo, a gente precisa ver qual vai ser a conversa no processo eleitoral do ano que vem. Se este tema vai ser tratado, eu estou aí, Zé Márcio, relativamente otimista. Eu acho que o processo eleitoral do ano que vem vai ser de alto nível. Não vai ser como o de 2014, nem como o de 2018, que foram dois processos eleitorais que, por motivos diferentes, foram processos de muito baixo nível. Muita disputa,
mas num baixo nível imenso, que dificultou muito qualquer reflexão da sociedade, qualquer evolução. Acho que hoje a sociedade está mais preparada para um processo eleitoral que ocorra numa discussão mais racional e que as questões sejam tratadas com mais racionalidade. Não sei o que você acha, né? Eu concordo. Eu acho que tem uma coisa, eu acho que o teto do gasto está criando, foi um instrumento extremamente importante, não só para a questão do equilíbrio fiscal, mas para a cultura orçamentária brasileira. Tá certo? A gente está tentando mudar uma cultura orçamentária, que era uma cultura orçamentária de jogar para debaixo do tapete todos os conflitos que estão no orçamento. Então, quer dizer, como é que funcionava antes? Você não tinha o teto, então o governo mandava o orçamento para o Congresso acrescentava uma série de despesas e depois a gente vê como é que a gente paga, tá certo? No fundo, era assim que funcionava e acabava você pagando via aceleração da inflação, aumento da carga tributária, aumento da dívida, tá certo? E quem pagava, na verdade, eram os mais pobres via desemprego, inflação, tá certo? E carga tributária. Então, a gente não resolvia a questão, o conflito, mas alguém pagava, tá certo? Em geral, paga quem tem menos poder de barganha, e quem tem menos poder de barganha são os mais pobres. Com o teto, tá certo? Você tem que dizer de onde é que vem o dinheiro. Então, agora é o seguinte, eu preciso de dinheiro para pagar o auxílio emergencial. De onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Alguém tem que pagar, tá certo? E isso significa mudar a cultura orçamentária de uma forma estrutural. Isso eu acho que é a principal contribuição do teto do gasto a essa questão fiscal no Brasil, tá certo? Que tem a contribuição de você gerar uma expectativa de equilíbrio fiscal no futuro, mas se a gente conseguir passar 2021 cumprindo o teto do gasto de forma satisfatória, tá certo? A gente vai entrar numa outra cultura orçamentária, porque a partir de 2022 a gente já vai ter um pouco mais de folga e aí você vai estar criando uma nova cultura orçamentária em que você discute a prioridade, né? Você discute as prioridades na hora que você está fazendo o orçamento. O orçamento é a peça mais importante da República, de uma democracia, certo? Não tem nada mais importante que o orçamento. Onde você diz de onde vem e para onde vai o dinheiro, quem vai pagar e quem vai receber os benefícios, certo? E isso simplesmente não era um assunto no Brasil. Isso se transformou num assunto depois que você criou o teto do gasto, exatamente porque agora você tem que dizer de onde é que vem o dinheiro e quem vai pagar, tá certo? Então, acho que isso é super importante e eu não estou muito preocupado, quer dizer, eu acho que é exatamente isso que você falou, quer dizer, eu acho que se a gente conseguir mudar essa cultura orçamentária, isso é um processo lento, toda essa disputa por verbas, por gastos, era esperado, né? Quer dizer, antes você não tinha disputa porque tudo bem, tá certo? Em algum momento a gente arranja uma forma de pagar. Agora não. Agora você tem uma disputa de verdade, tá certo? Ou seja, você quer gastar mais? Me diz de onde é que vem o dinheiro. Então, eu concordo com você. Eu acho que isso é um ponto fundamental e se a gente conseguir mudar essa cultura orçamentária, a gente vai estar dando um pulo, o país vai estar dando um salto em direção a uma democracia mais madura e mais estável. E é possível que isso apareça exatamente na discussão eleitoral do ano que vem. Tá certo? No ano que vem todo mundo vai ter que dizer exatamente, olha aqui, ó, quais são as prioridades. Ou então vai ter que dizer, eu vou acabar com o teto do gasto, tá certo? Então, você vai ter que ser muito mais concreto em relação a essa questão, muito mais explícito em relação a essa estrutura do gasto público, que é uma coisa que a gente nunca fez em nenhuma eleição. Certo? Exatamente. Eu já voltei minha imagem aqui, já começa a assustar a dona do relógio, né? Dona do relógio, Denise. Samuel, quando a Denise aparece é porque está na hora de acabar. Tá certo? Tá na hora de acabar. Tá tão boa a conversa. Ótima conversa. Muito boa, realmente. Tá certo. Vamos ver como é que a gente resolve essa questão do orçamento. Eu acho de pandemia, eu tenho encontrado poucos EMAs.
Agora, só para encerrar, quer dizer, uma última pergunta aqui, uma última observação. Como é que você está vendo a pandemia? A evolução do processo? Quer dizer... Bom, Zé, eu aprendi uma coisa nessa epidemia, né? Que os epidemiologistas eles são tão bons para prever a trajetória futura de uma epidemia quanto os macroeconomistas são bons para prever a trajetória de câmbio. Né? Exatamente. Não sabe nada. É que nem a gente falando de câmbio. Depois que aconteceu, a gente olha para trás e eu explico o movimento de cada dia no câmbio. Claro. Mas antes de acontecer, tem aquele resultado que o passeio aleatório é melhor do que qualquer economista olhando para frente. Né? Acho que com a epidemia é meio parecido. Né? Eu não esperava nunca uma segunda onda com esta gravidade. Assim, 150% a mais de mortes diárias do que o pico prévio. Dada a extensão dela, porque a nossa epidemia foi longa no tempo. Né? Não foi uma epidemia, um pico e caiu. Não, a gente ficou vivendo uma onda longuíssima, a primeira onda. Depois de uma primeira onda longuíssima, imaginar que a segunda onda ia matar dobro ou triplo no pico do que o pico anterior, eu nunca imaginava. Agora, a impressão que eu tenho é que com o espalhamento do vírus, né, porque uma hora vai dando a tal imunidade coletiva, estamos longe disso ainda, mas ele está espalhando. E com as ondas de vacinação, eu acho que no quarto trimestre desse ano a gente vai estar livre da epidemia. Acho que vai ter uma normalização mais permanente a partir do quarto trimestre desse ano. O que você está vendo, Zé? Eu estou um pouco mais otimista. Na verdade, se a gente conseguir vacinar 1 milhão de pessoas, disponibilizar 1 milhão de doses de vacina por dia, tá certo? Que é o que a gente está chegando agora no final de abril e no início de maio, nós vamos conseguir imunizar toda a população, toda a população com 60 anos ou mais no final de maio. E vão conseguir imunizar toda a população adulta, 18 anos ou mais, no final de agosto, certo? Perfeito. Então, vamos lá, olha. Perfeito, vamos lá. Final de agosto a gente pegou toda a população de adultos. Se você pegar... Eu acho que isso vai resolver bastante. Não, eu acho que sim. Mas se você pegar os dados de Israel, pega como que a vacinação avançou lá e como novos casos avançou em Israel, tem uma defasagem de quase 1 mês e meio entre você dar uma segunda dose para toda a população adulta e os novos casos despencarem. Então, nesse cronograma, meados de outubro a gente está bem. Certo. Mas já em julho, agosto, a gente vai estar já melhorando aí a mobilidade urbana, quer dizer, claro, diminuindo as restrições. Eu acho que você vai começar a ficar mais confiante, mais ou menos aí no início do segundo semestre. Mas eu concordo com você, para voltar à normalidade total, provavelmente final desse ano e início do ano que vem, tá certo? Mas é muito impressionante realmente como se sabe pouco. É claro, é um vírus novo, né? Então sabe-se muito pouco sobre essa pandemia. Não vem daí, da minha afirmação, nenhum demérito aos imunologistas. É só que a gente descobriu que uma epidemia é um processo biológico / social, né? Porque a maneira como a sociedade... É uma ciência social, não é uma ciência biológica só, é uma ciência social. Cada sociedade responde de uma forma muito diferente a ela. Né? E a experiência com a epidemia é muito diferente. Como você está vendo, Zé, uma coisa interessante. Desculpe, Denise, fazer uma pergunta para o Zé. Imagina, vai lá. O impacto dessa crise grave da epidemia, dessa segunda onda, no PIB do segundo trimestre? Não, quer dizer, a nossa avaliação é que, primeiro, a gente tinha uma avaliação muito negativa para o PIB do primeiro trimestre, tá certo? Que é muito negativo. A gente estava com uma avaliação de queda de 0,5% do PIB no primeiro trimestre de 2021. Certo? Os dados de janeiro e fevereiro vieram muito melhores do que todo mundo estava esperando. É curioso, a gente errou de uma forma curiosa, porque nós acertamos no essencial e erramos na projeção, tá certo? O que significa isso? A gente tinha uma expectativa de que, com o fim do auxílio emergencial, as pessoas tinham poupado
renda ao longo do segundo semestre do ano passado e iam gastar no primeiro semestre desse ano, de tal forma que o fim do auxílio emergencial não seria tão importante para a atividade, ou seja, a gente não ia ter o fiscal cliff que o mercado estava esperando. Mas, apesar disso, quer dizer, nós fizemos algumas hipóteses um pouco pessimistas em relação ao comportamento da economia e dava uma queda de PIB de 0,5% no primeiro trimestre. Provavelmente não vai acontecer isso, porque janeiro e fevereiro foram muito melhores do que todo mundo estava esperando, certo? Você teve o IBC-BR muito mais positivo, você teve o setor serviços crescendo a uma taxa bastante importante, tá certo? Ou seja, você tem aí o mercado de trabalho se comportando bem, pelo menos pelo lado do CAGED, que eu concordo. Bom, isso é outro problema. Então, eu acho que nós não tivemos isso. Provavelmente a gente vai ter estabilidade de PIB no primeiro trimestre. Agora, nós vamos ter... Março vai ser um mês muito ruim, tá certo? Para o crescimento do PIB, dado essas restrições à mobilidade urbana e etc. Então, isso vai gerar um carry-over muito negativo para o segundo trimestre. Então, a gente está refazendo o nosso cenário nesse momento, mas a gente deve ter a gente tinha crescimento do PIB no segundo trimestre, e agora a gente provavelmente vai ter uma queda ou alguma estabilidade, algo próximo à estabilidade aí no segundo trimestre, mas vai depender já do fim das restrições de mobilidade, dos lockdowns, tá certo? Ou seja, vai depender da evolução da pandemia. Como os infectologistas não sabem como é que vai evoluir a pandemia, a gente também não sabe como é que vai evoluir a pandemia. Então, tá certo? A gente fica aqui tentando acompanhar os epidemiologistas, tá certo? E eles tentando acompanhar o vírus. Então, não é uma corrida simples, é uma corrida difícil para caramba, tá certo? Para todo mundo. Então, eu acho que esse aqui é o ponto importante. Mas acho que a coisa positiva nesse momento, do meu ponto de vista, são as vacinas, tá certo? Eu acho que o Brasil já produz uma parte importante das vacinas que estão sendo utilizadas internamente, tá certo? Na verdade, produz hoje 100% do que está sendo utilizado internamente. Nós não dependemos de importação de vacina, na verdade, a gente ainda depende da importação do insumo, mas a partir de agosto, a Fiocruz vai começar a produzir, inclusive, o insumo para a produção de vacina. Ou seja, isso é um dado extremamente positivo, né? Quer dizer, lá atrás, quando os contratos foram assinados com a AstraZeneca e com a Sinovac, essa questão de trazer a tecnologia e produzir internamente, teve muita gente que criticou, porque era um pouco fora de propósito, né? Faria mais sentido importar as vacinas que já estavam, que estariam prontas, você não tinha que criar capacidade produtiva, essa coisa toda. Agora, ironicamente, tá certo? Quer dizer, o Brasil, quer dizer, com essa estratégia de trazer a tecnologia e produzir internamente, é possível que o Brasil acabe ficando isolado dessa falta de vacinas que existe no resto do mundo, né? Quer dizer, o mundo está com uma falta estrutural de vacinas. Você tem excesso de demanda por vacina. É possível que, a partir do momento em que a população americana seja totalmente vacinada, você começa a ter mais vacina. Mas é importante chamar atenção. Tem um mas aí que me preocupa. O mas que me preocupa é que é possível, é provável que seja recomendado uma terceira dose de vacina nos Estados Unidos. E uma outra coisa importante nós não sabemos a duração da imunização, se vai durar 6 meses, vai durar um ano, 2 anos, 3 anos, e quanto menor a duração da imunização, mais vacinas vão ser necessárias, tá certo? Então, a gente tem um cenário base em que você vai ter excesso de vacina, excesso de oferta de vacina a partir de setembro, outubro de 2021, mas depende desses dois mas aí que eu acabei de falar. Quer dizer, você não tenha que ter uma terceira imunização, uma terceira dose nos Estados Unidos, não seja recomendado, e que você tenha um período em que a imunização funcione, um período relativamente longo, seja 1 ano, 2 anos, algo dessa ordem, tá certo? Então, o nosso cenário é esse, quer dizer,
com todos esses mas, é esse o cenário que a gente está na cabeça, mas a gente está otimista relativamente à maior parte das pessoas aí com quais a conversa. Acho que tem muito terrorismo em relação a essa questão das vacinas, foi muito politizado por todo mundo, pelo presidente, pelo governador de São Paulo, todo mundo politizou muito esse processo, tá certo? O presidente tratou mal essa questão da pandemia, de maneira que a gente está pagando esse preço aí, que é um preço de você ter uma pandemia politizada, tá certo? Que dificulta muito. Isso aí, Mas é isso. gente. Samuel, muito obrigado pela sua presença aqui, foi um grande prazer, tá certo? Vamos fazer outras conversas ao longo do ano. Tá? Um abraço e obrigado mesmo. Você está no mudo. Tá mudo. Você está no mudo, Samuel. Zé, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, é sempre um enorme prazer, Zé. Muito legal. Obrigado. Maravilha. Agradeço a presença de vocês dois aqui e você de casa também que acompanhou essa conversa. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que querem entender o que está acontecendo com a economia e na política brasileira. Muitíssimo obrigada pela companhia. Vamos torcer para todas as previsões, as mais otimistas, serem concretizadas, que a gente quer injeção no braço. O Zé já tomou injeção, Samuel, então ele está felizão. Agora vamos esperar a nossa vez também, né? Vamos esperar nós. É isso aí, gente. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.